Presidente Jair Bolsonaro sanciona sem vetos a lei que limita os gastos para as campanhas de prefeitos e vereadores. O valor para 2020 é equivalente ao de 2016, apenas corrigido pela inflação. E você vai ver também. Manhã tensa no Rio de Janeiro. Polícia realiza cerco a traficantes no complexo do Chapadão. Câmara dos Deputados propõe que as milícias sejam investigadas pela Polícia Federal. Procurador da Fazenda é preso após esfaquear uma juíza na sede do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Baleia jubarte é salva na Austrália após ficar presa em uma rede usada contra tubarões. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde, nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nesta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. Para começar, destaque do UOL. 2,7% das famílias concentram 20% de toda a renda brasileira, diz IBGE. A desigualdade social no país fez com que apenas 2,7% das famílias acumulassem 20% do total da renda entre os anos de 2017 e 2018. A revelação faz parte da pesquisa de orçamentos familiares, divulgada pelo Instituto. As famílias brasileiras tiveram uma renda média de R$ 5.426. Esse estudo traz informações sobre a composição orçamentária doméstica e sobre as condições de vida da população. O resultado ainda é preliminar e nós torcemos para que a situação do país melhore. E agora, destaque da BBC Brasil. Tetraplégico move os braços e pernas após 4 anos com equipamento controlado pela mente. Um homem conseguiu mover seus 4 membros paralisados graças ao auxílio de uma estrutura que dá sustentação à pessoa e é controlada pela própria mente. O grupo de pesquisadores franceses responsável pelo avanço científico disse que a tecnologia pode levar à melhora da qualidade de vida de pacientes. Um homem com deficiência foi submetido a uma cirurgia, na qual foram colocados 2 implantes na superfície de seu cérebro, cobrindo parte dos órgãos que controlam movimentos. Quando ele pensa em andar, isso dispara uma série de instruções que levam o aparelho a mover as pernas. Isso é incrível, não é? Mas o desafio dos cientistas continua para buscar o refinamento da tecnologia. E para fechar, destaque do G1. Após investir R$20 mil, idoso se muda para dentro de casa-avião em Rondônia. 2 anos depois de iniciar a construção desta casa em formato de avião, bem no quintal da casa dele, seu Geraldo Araújo, de 65 anos, realizou o sonho tão esperado: se mudar, enfim, para dentro do imóvel. A casa-avião ficou conhecida em 2017, após fotos vazarem na internet. Desde então, centenas de turistas visitam o local e Geraldo se tornou uma personalidade em Porto Velho. A mudança de endereço foi justificada pelo aumento do número de pessoas que queriam conhecer a casa por dentro. Aplausos para o seu Geraldo. Manhã tensa no Rio de Janeiro. A polícia realizou hoje um cerco ao complexo do Chapadão, que fica na zona norte da capital. A ação veio após uma noite de terror em que traficantes de facções rivais travaram tiroteios e atearam fogo em ônibus. Desde as primeiras horas do dia, um cerco policial foi montado no complexo do Chapadão para garantir mais segurança aos moradores do bairro Costa Barros. Segundo a PM, no fim da tarde desta quinta-feira, criminosos do Comando Vermelho, facção que domina o Chapadão, invadiram a Pedreira e a tomaram do 3º Comando Puro, o TCP. A polícia diz que o tráfico na Pedreira ficou instável depois da prisão do traficante Raro e o abandono do 2º homem na linha de comando. Essa instabilidade abriu caminho para a invasão pela facção rival.
A guerra apavorou moradores de Costa Barros e afetou linhas de trem e do metrô, que foram fechadas. A invasão pegou de surpresa quem voltava para casa. O metrô, a UPA e a delegacia da Pavuna serviram de abrigo aos moradores que tentavam chegar em casa. 7 ônibus foram queimados. O ataque aos ônibus seria uma tática do Comando Vermelho para impedir a chegada de reforços do TCP por Acari. E a Polícia Civil está investigando esse caso. Por enquanto, não há confirmação sobre mortos no local. E o preso por suspeita de jogar as armas do caso Marielle Franco no mar, Josinaldo Lucas Freitas, tentou evitar uma possível prisão. Ele pediu um salvo-conduto à justiça meses antes de ser detido. Josinaldo alegou que os investigadores estavam procurando as armas no lugar errado. O material pertencia a Rony Lessa, que é apontado como o assassino de Marielle e Anderson. Mas o pedido dele foi negado em agosto pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Junto com a negação, estava incluída uma cópia do mandado de intimação para que ele prestasse depoimento na divisão de homicídios. A quebra de sigilo telefônico de Josinaldo corroborou os indícios de que ele sabia que estava se livrando de provas. O pescador que o levou de barco até alto mar disse que ele carregava uma caixa de onde atirou 6 armas no mar perto das Ilhas Tijucas. A polícia afirma que o descarte do armamento aconteceu dias depois da prisão de Rony e teria contado com a participação de 4 pessoas, entre elas a mulher e o cunhado do PM reformado. E a Câmara dos Deputados propõe que as milícias sejam investigadas pela Polícia Federal. Para que a proposta de emenda à Constituição comece a tramitar, são necessárias 171 assinaturas de apoio. A PEC que propõe que a PF investigue as milícias foi sugestão do grupo de trabalho que discute o pacote anticrime na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse que o projeto é importante e quer avançar no tema no Legislativo. Originalmente, a proposta estava prevista no relatório do deputado Capitão Augusto para ser incorporada ao Código Penal. Mas já que os deputados defendem que o crime de milícia seja julgado na esfera federal, também é preciso fazer uma alteração na Constituição. O deputado Marcelo Freixo, que comandou a CPI das milícias quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, falou que é fundamental que a Polícia Federal seja responsável pelas investigações, já que casos passados demonstraram que policiais da ativa estavam envolvidos com milicianos. Ele lembrou que na época da CPI, em 2008, teve muita prisão, mas de lá para cá os criminosos continuaram a dominar território, mas nenhum departamento específico para investigar milícia foi criado. Os parlamentares já assinaram a PEC e agora devem coletar as 171 assinaturas para que a proposta comece a tramitar na Câmara. O governo do Rio de Janeiro investiga se os policiais envolvidos na morte da garota Agatha Félix, de 8 anos, foram ao hospital buscar a bala que a matou. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. A investigação apura se policiais militares invadiram o hospital onde a menina Agatha Félix, de 8 anos, foi internada para encontrarem a bala que a atingiu. A equipe médica teria recusado a entregá-la. Agatha estava em um carro com a mãe no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, quando foi atingida por um tiro de fuzil no último dia 20. A perícia investiga quem efetuou o disparo. A polícia do Distrito Federal indiciou Marinésio Olinto, de 41 anos, conhecido como maníaco em série, por mais um feminicídio depois de concluir o inquérito que apurava a morte da empregada doméstica Genir Pereira. Com a conclusão, sobe para 26 o número de feminicídios no Distrito Federal neste ano. Marinésio está preso, acusado por praticar pelo menos 10 casos de abuso sexual. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, imagens mostram a venda de animais silvestres em plena luz do dia. A comercialização dos animais acontece a poucos metros de uma viatura da polícia. O flagrante foi feito por uma câmera escondida. Uma operação policial apreendeu cerca de 200 animais silvestres. Até agora, ninguém foi preso. Em Curitiba, no Paraná, um mecânico morreu após ser atingido por uma peça de carro em uma oficina. Segundo a PM, o veículo estava em um dinamômetro, que mede a potência do motor, quando a peça se desprendeu e acertou o Rogério Xavier de Oliveira no pescoço.
Em São José da Bela Vista, no interior de São Paulo, uma caminhonete capotou durante uma perseguição policial. O motorista, suspeito de furtar o veículo, conseguiu escapar pelo canavial depois do acidente. O vídeo, gravado pela viatura, mostra o suspeito em alta velocidade na pista quando perde o controle e capota. E os bombeiros de Minas Gerais encontraram hoje o corpo de mais uma vítima do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. O corpo estava inteiro e foi encontrado a cerca de 1,5 metro de profundidade. Ainda não foi possível identificar o sexo da vítima. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho de inteligência e cruzamento de dados foi decisivo para a localização. A tragédia ambiental, que aconteceu em 25 de janeiro, deixou até agora 251 mortos. 19 pessoas seguem desaparecidas. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que limita os gastos para as campanhas de prefeitos e vereadores. O valor para o ano que vem, 2020, é equivalente ao do pleito de 2016, mas corrigido pela inflação. O texto aprovado no Senado foi sancionado sem alterações nesta quinta-feira pelo presidente e publicado no Diário Oficial da União desta sexta. Para valer, as mudanças na legislação eleitoral precisariam ser feitas um ano antes do pleito. E a nova lei foi sancionada na data limite para valer na votação do ano que vem, que acontece em 4 de outubro. A lei sancionada não discrimina os valores do limite de gastos, mas estabelece que o teto para a campanha dos cargos de prefeito e vereador será equivalente ao de 2016. A única alteração é que deve ser corrigido pela inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Em 2016, o limite de gastos se baseava no total de eleitores dos municípios. Para prefeitos, o teto variou de 108 mil a 45 milhões de reais. Para vereador, a variação do limite ficou entre 10 mil e 26 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral informou que São Paulo foi a cidade com maior limite de despesas para a campanha de prefeito, com 45 milhões e 400 mil reais. A lei determina que o candidato use recursos próprios para sua campanha, desde que não ultrapasse 10% do limite de gasto previsto para o seu cargo. Em caso de segundo turno, o valor do teto deve subir de 40% do gasto do primeiro turno. Depois do intervalo, você vai ver. Procurador da Fazenda é preso após esfaquear uma juíza na sede do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Baleia jubarte é salva na Austrália após ficar presa em uma rede usada contra tubarões. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 1h19 e um procurador da Fazenda foi preso após esfaquear uma juíza na sede do Tribunal Regional Federal na Avenida Paulista, em São Paulo. A vítima conseguiu desviar da maior parte dos ataques, mas chegou a sofrer cortes no pescoço. Apesar do susto, ela passa bem. O procurador Matheus Carneiro Assunção entrou na sede do tribunal, na Avenida Paulista, com uma faca de cozinha escondida na roupa. Ele apresentou sua carteira funcional para entrar no prédio. Matheus teria ido participar de um congresso de combate à corrupção à administração pública. De acordo com o Tribunal Federal da Terceira Região, após deixar o evento, ele usou as escadas e entrou em vários gabinetes de desembargadores federais. Um dos gabinetes que o procurador entrou estava a juíza federal Luíse Filgueiras, que estava cobrindo férias. O procurador atacou a juíza com a faca várias vezes, mas ela conseguiu desviar da maior parte dos golpes. Em seguida, o agressor foi contido por um servidor, que acionou a Secretaria de Segurança Institucional do Tribunal e a Polícia Federal. Matheus Carneiro foi preso e levado para a sede da PF na Lapa, zona oeste de São Paulo. A juíza sofreu um corte superficial no pescoço e foi atendida pelos médicos do próprio tribunal. E ela passa bem. Testemunhas disseram que o procurador estava transtornado e que gritava que estava lá para acabar com a corrupção. Em nota, o TRF3 diz que lamenta profundamente o ocorrido e ainda complementa dizendo que vai tomar todas as medidas para a apuração do caso. A Advocacia Geral da União também lamentou o fato e disse que repudia todo e qualquer ato de violência.
Associações dos juízes federais do Brasil e de São Paulo divulgaram nota manifestando solidariedade à juíza. E um laudo do Instituto Médico Legal apontou que a universitária encontrada morta, Mariana Baza, morreu por asfixia. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. O Instituto Médico Legal de São Paulo apontou que a causa da morte de Mariana Baza, de 19 anos, foi por asfixia mecânica, causada por estrangulamento. O documento não confirma se a universitária sofreu abuso sexual. O suspeito, Rodrigo Alves Pereira, foi indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte. Ele aparece em imagens de câmeras de segurança, ajudando a estudante a trocar o pneu do carro antes da jovem desaparecer. Em Alumínio, no interior de São Paulo, um vídeo mostra o momento em que o suspeito de matar Aline Dantas, de 19 anos, foi levado pela polícia. No percurso à delegacia, o suspeito cuspiu no rosto de uma repórter. Eronildo Vasconcelos, de 45 anos, está preso desde quarta-feira depois que a perícia encontrou material genético dele embaixo das unhas da vítima. A jovem foi encontrada morta e com o corpo queimado 3 dias depois de desaparecer. A Polícia Militar prendeu uma família suspeita de aplicar golpes com máquinas de cartões em Belo Horizonte. Pai, filho e nora usavam crachá e uniforme e emitiam notas fiscais. O trio prometia economia para as vítimas e vendia as máquinas adulteradas. Os suspeitos vão responder por estelionato e falsidade ideológica. Um casal foi preso após praticar assaltos com criança no colo na região do Gama, no Distrito Federal. Na ação, a mulher segura a criança e tranca os funcionários da loja no escritório. O homem pega 3 celulares, roupas e R$900 do caixa. Ele usava tornozeleira eletrônica. Mesmo depois de detida, a mulher ainda tentou roubar o celular de um policial. O bebê foi encaminhado para o Conselho Tutelar. A polícia pediu a quebra de sigilos bancário e fiscal do vereador André Curuz, de Porto Alegre, e mais 2 suspeitos. O vereador é suspeito de obrigar assessores a tirar empréstimos consignados e entregar o dinheiro para ele. O parlamentar, um assessor e um ex-funcionário da financeira foram presos durante a operação. E nos destaques internacionais, o presidente Lenín Moreno decretou estado de exceção para tentar acalmar a ira popular no Equador. Manifestantes foram duramente reprimidos pela polícia em protestos contra o aumento no preço de combustíveis. Encurralado por um alto endividamento e falta de liquidez em uma economia dolarizada, o governo do presidente Lenín Moreno acordou um programa milionário de créditos com o FMI que inclui o desmonte de subsídios. O consequente aumento das tarifas de diesel e gasolina de até 123% precipitou uma greve nacional de transportadoras, além de mobilizações em várias cidades, com pedidos pela saída de Moreno. O presidente endureceu a resposta e decretou a medida de exceção por 60 dias para o que chamou de evitar o caos. Em Quito, manifestantes continuaram nas ruas em um desafio aberto ao governo, que foi autorizado a empregar força armada no controle da ordem pública, restringir o direito de mobilização e impor censura prévia à mídia. E a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou hoje a aplicação de uma lei que proíbe o uso de máscaras por manifestantes. A norma vai entrar em vigor à meia-noite de hoje e quem não a respeitar poderá ser multado em até R$13 mil. O governo de Hong Kong resgatou uma lei de emergência que não era utilizada desde 1967 para proibir o uso de máscaras por manifestantes. Segundo a chefe do executivo da cidade semi-autônoma, Carrie Lam, a decisão tem como objetivo minimizar a violência dos protestos. Para Lam, a medida vai ajudar a atuação da polícia na contenção dos protestos que são realizados há 4 meses. Pouco após o anúncio desta sexta-feira, manifestantes com máscaras estabeleceram barricadas em vários pontos de Hong Kong. Eles usaram barreiras de plástico, pedaços de madeira e cones de trânsito para bloquear as ruas no Distrito Central, onde ficam as sedes de importantes empresas internacionais. Também foram criadas barricadas no distrito de Kowloon e centenas de pessoas com os rostos cobertos organizaram um protesto em um centro comercial de Shatin. A região do sul da China vive sua maior crise política desde a devolução a Pequim em 1997. Hong Kong é cenário de manifestações quase diárias para exigir reformas democráticas e denunciar a crescente interferência do governo central chinês.
Pelo menos 136 golfinhos morreram encalhados na costa da África Ocidental na semana passada. E os veterinários realizam várias análises para descobrir o que teria causado a morte desses animais. Apesar dos esforços de especialistas, bombeiros, turistas e de dezenas de voluntários, mais de 100 morreram. Após serem levados para o mar, muitos voltaram a encalhar. Vários golfinhos estavam com seus filhotes. Os animais eram da espécie cabeça de melão, que é comum na costa do país africano. Os ambientalistas esperam que o incidente aumente a conscientização ambiental em todo o mundo e veterinários estudam o que pode ter provocado a situação. Alguns animais mortos foram congelados para a pesquisa. O episódio ocorreu há cerca de uma semana na ex-colônia portuguesa, banhada pelo Oceano Atlântico. Notícia triste, hein? Agora tem uma melhor, calma. Uma jovem baleia jubarte foi salva hoje na Austrália, depois de ficar presa em uma rede usada contra tubarões. E ao que tudo indica, o mamífero era um filhote e tinha a mãe ao lado. Equipes de resgate na Austrália libertaram com sucesso uma jovem baleia jubarte que ficou presa em redes de tubarões no leste do país. O mamífero aquático tinha sido visto pela primeira vez no último domingo, viajando para o sul ao longo da costa. Ao lado do animal, as imagens mostram outra baleia, que, ao que tudo indica, era a mãe do filhote preso nas redes. A baleia jubarte está presente na maioria dos oceanos e pode chegar a 16 metros e pesar 40 toneladas. Ela também é conhecida como baleia corcunda ou baleia cantora. A espécie migra mais de 25 mil quilômetros todos os anos entre as áreas de alimentação e as regiões de reprodução. Final feliz nesse caso, ainda bem, hein? Com certeza, melhor do que a matéria anterior, né? Com certeza, é isso aí, gente. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Ótimo fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira.